Bom, a gente sabe que uma das coisas que mais marcou a franquia de Dragon Ball foram os seus jogos. E é por isso que no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma tier list de todos os jogos de Dragon Ball que eu já joguei, obviamente. Então você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Antes de começar, eu só queria lembrar algumas coisas. Que obviamente essa tier list aqui eu só coloquei os jogos que eu já joguei. Então você vai ver a ausência de alguns jogos, principalmente lá do PS3, né? Como Ultimate Tenkaichi, Raging Blast, são jogos que eu não joguei. E segundo, que eu sei que muitas pessoas vão falar que isso é fácil porque os jogos de hoje em dia são muito melhores do que de antigamente. Eu não concordo muito com isso porque muitos jogos de Dragon Ball tem muitas coisas que outros jogos não têm. Ou seja, a tier list aqui ela vai ser baseada nos jogos que eu mais gosto de jogar, ou seja, nos melhores jogos pra mim, ok? Agora sim, vamos começar. Primeiramente, vamos começar aqui pelo Bus Fury, né, que é o terceiro jogo da trilogia de Dragon Ball Legacy of Goku. E o Bus Fury não tem muito o que falar. Ele é um jogo que cobre ali toda a saga do Majin Buu, mas como eu joguei esse jogo muito depois do lançamento, não é algo que me agrada muito. Tipo, é um jogo divertido de se jogar, assim como toda a trilogia do Legacy of Goku, mas ele não tem nada demais, principalmente hoje. Hoje não seria um jogo que eu jogaria constantemente, certo? Por isso que eu vou colocar ele aqui no C. Indo para o próximo jogo, nós temos aqui Dragon Ball GT Final Bolt. Esse jogo também não tem muito o que falar, né? Que é uma desgraça de jogo. É óbvio que todo mundo vai falar, mas pra época esse jogo fez um sucesso e tal. Realmente, não é à toa que eu joguei esse jogo bastante no PS1, mas era só porque eu era fã de Dragon Ball mesmo, porque no PS1 já tinha jogo muito melhor do que isso, cara. Tinha um jogo do Pato Donald que era muito melhor que isso no PS1. Esse jogo é muito feio, cara, na moral. Os personagens batendo, soltando Ki Blast, nossa, o gráfico, cara. Os meus bonequinhos de massinha que eu fazia ficavam mais bonito que isso, tá ligado? É um jogo muito feio, muito ruim. E é por isso que eu vou colocar ele aqui no D. Bom, agora nós vamos aqui para o Dragon Ball Budokai 1. E eu já adianto que pra mim o Dragon Ball Budokai 1, ele tá no mesmo nível que o 2. Porque o 2, ele por mais que seja um jogo mais bonito do que o 1, ele tem uma narrativa um pouco chata, né? Que é aquele joguinho de tabuleiro, quem já jogou sabe, que é um pouco chatinho de ficar jogando aquilo. Enquanto o Budokai 1, ele tem algumas cutscenes que por mais que não sejam aquelas mil maravilhas, ainda assim explicam a história muito melhor do que o Budokai 2. E é por isso que eu vou colocar os dois no mesmo nível. Colocar o Dragon Ball Budokai 1 e 2 aqui no B. Indo aqui agora para Dragon Ball Budokai 3, né, o terceiro jogo da trilogia, e que com certeza fez muito sucesso, porque obviamente ele melhora tudo dos outros dois jogos. Você tem uma narrativa bem interessante, com uma espécie de mundo aberto, que não é bem mundo aberto, mas já explica muito bem o contexto ali do que tá acontecendo. Os gráficos são melhores, você tem mais personagens, você tem easter eggs, né, o mundo aberto faz com que você consiga explorar coisas escondidas, tudo. Então Budokai 3 é um jogo muito bem feito e eu vou colocar ele aqui no A por alguns motivos. O primeiro é porque tem uma versão do Budokai 3 melhor, e eu acho que vocês já sabem do que eu tô falando. E também porque a minha vida todas as vezes que eu joguei Budokai 3, eu nunca soube carregar o Ki. Pode parecer besteira, cara, mas pra mim sempre foi muito difícil. Eu só aprendi a carregar o Ki porque eu tava jogando em live e vocês me ensinaram, mas isso me traumatizou minha infância inteira. E é por esses motivos que eu vou colocar ele aqui no A. Indo para o próximo jogo, nós temos aqui Dragon Ball AF. Eu coloquei ele aqui nesse vídeo porque, como eu já falei em vários vídeos, Dragon Ball AF foi um jogo que eu também joguei muito. E pra quem não sabe, ele é um mod de Dragon Ball Budokai 3. E o que mais chama atenção nele é a aparição do Super Saiyajin 5. Porém, eu vou colocar o Dragon Ball AF aqui no B, porque ele tem alguns problemas. Porque além dele ter os problemas do Budokai 3, né, o de carregar aqui e tudo, ele tinha um grande problema que eu não sei se vocês passaram por isso, que era na fase do Nappa Super Saiyajin 4, que o jogo sempre travava, e aquilo também me deixava muito puto quando eu era uma criança. Mas em geral, entre o Budokai AF e o Budokai 3, eu prefiro o Budokai 3, então eu vou colocar o AF aqui no B. Indo para o próximo jogo, nós temos aqui o tão aclamado Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ele foi um jogo muito absurdo, tanto pra época como hoje em dia. Quando ele foi lançado, ele quebrou o recorde de ser o jogo com mais personagens jogáveis. Isso realmente é um absurdo, né? Pô, você acha que era 150, é muita coisa. Por mais que o modo história dele não seja tão agradável, né? Acho que posso dizer até que o modo história do Budokai Tenkaichi 2 é feito de uma maneira melhor que o 3. Ele com certeza pra mim é o jogo de Dragon Ball que mais tem a dinâmica de uma luta de Dragon Ball. Por exemplo, você consegue se teletransportar, você consegue fazer uma
variedade de combos, isso era uma das coisas mais fodas. Você conseguia dar o dash muito rápido, o teletransporte, tudo. E além disso, você tinha os easter eggs que foram feitos com muito carinho. Então, mano, Tenkaichi 3 não tem muito o que falar desse jogo, ele é simplesmente perfeito. Com certeza, ele vai ficar aqui no S. Agora, indo para o próximo jogo, nós temos aqui Dragon Ball Infinite World, que também é outro jogo espetacular, cara. Pra quem já jogou sabe que Dragon Ball Infinite World é meio que uma versão melhorada do Budokai 3, mas eles acrescentam algumas coisas que fazem esse jogo ser magnífico, e a maior delas pra mim são simplesmente os minigames. Cara, os minigames desse jogo são fantásticos. Pô, você pegar o Goku e correr pelo caminho da serpente, o Goku correndo atrás do Bubbles. Pô, eles fizeram um minigame só do Freeza fuzilando o Piccolo, cara. Na moral, esses minigames, eles davam uma vibe totalmente foda para o jogo. Cara, aquela fase do Goku correndo atrás do Bubbles é perfeita, velho. É, tipo, muito perfeita. Além, obviamente, das cutscenes que eram muito bonitas. E é isso que eu achei que faltava no Dragon Ball Z Kakarot quando eu fui jogar. Eu acho que faltava mais esse tipo de dinâmica, né? Dessa coisa, sei lá, você colocar o Goku pra correr o caminho da serpente, dele andando dentro do Majin Buu, esse tipo de coisa, sabe? Mas enfim, como eu disse, isso faz o jogo pra mim ser muito, muito bom. É o único jogo de Dragon Ball que traz isso, e é o que eu mais amo nele. E obviamente, então, eu vou colocar ele aqui no S. Pra finalizar aqui os jogos de PS2, nós temos o tão aclamado Dragon Ball Sagas. E cara, não tem muito o que falar. As críticas que eu tenho desse jogo são as mesmas do Final Bolt. Eu acho que pra época, os gráficos desse jogo são horríveis. E hoje em dia, então, eles são injogáveis. Acho que essa palavra nem existe. Mas ele é muito ruim, toda a jogabilidade dele. Eu acho que foi feito tudo de uma maneira ruim. E ele veio ali pra tentar inovar os jogos de Dragon Ball, trazendo um sistema co-op, né? Mas mesmo assim, o sistema co-op não consegue salvar o jogo, e é por isso que eu vou colocar ele aqui no D. Agora vamos aqui para Dragon Ball Xenoverse 1. Já que estamos no Xenoverse 1, eu vou aqui falar do Xenoverse 2 também. E o Xenoverse, ele tem uma questão interessante, né, de trazer uma história própria, uma história original do jogo, além da questão de você poder criar o seu personagem, né, e você ir treinando com os mestres, escolhendo os próprios ataques do seu personagem. Eu acho essa uma mecânica muito legal, mas o meu maior problema com o Xenoverse é tanto o gráfico quanto a jogabilidade. Eu acho que o gráfico de Xenoverse, ele não me desce, sabe? Ele me parece muito, sei lá, ele me aparenta muito estranho. Eu não acho o Xenoverse um jogo bonito. As cutscenes que eles fazem com certeza são muito boas, mas a gameplay do jogo em si não me agrada muito. Então eu vou colocar o Xenoverse 1 aqui no A e vou colocar o Xenoverse 2 também no A. Por que que eu coloquei os dois no mesmo nível? O Xenoverse 2, em comparação ao 1, eu não vejo tanta diferença gráfica. Por mais que o Xenoverse 2 seja um pouquinho melhor, ainda assim a jogabilidade e os gráficos continuam me incomodando. Então eu vou colocar os dois aqui no A. Indo para o próximo jogo, nós temos aqui Dragon Ball FighterZ. E ele é um jogo de Dragon Ball bem interessante, né? Porque ele veio ali totalmente voltado para o competitivo. Até porque eu, pelo menos, acho o modo história dele bem ruinzinho, só a história do Android 21 que é realmente interessante, mas a narrativa do modo história que é ruim, né, já que é luta, 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 só que o problema não é nem esse, é que você vai lutando com os mesmos randoms de sempre, que é o Kuririn zumbi, o Goku zumbi. Então a história do jogo tem uma narrativa horrível, mas é um jogo totalmente voltado pro competitivo. Eu acho que o competitivo do jogo funciona muito bem, e é um jogo que eu pelo menos consigo me divertir jogando. Por quê? Porque eu sou muito ruim, então quando eu encontro um jogador ruim igual eu, a gente acaba tendo uma batalha bem frenética, né, bem decisiva assim, além do jogo em si ser muito bonito. O jogo tem uma qualidade muito boa de gráfico, lembrando muito o próprio anime. Então é por isso que eu vou colocar Dragon Ball FighterZ aqui no S. E agora vamos para Dragon Ball Z Kakarot. Como eu falei no Infinite World, eu acho que o Kakarot ele tem um problema de não ter aquele dinamismo, né, de você fazer minigames, e principalmente dos Quick Time Events, foi o que eu mais senti falta. Por exemplo, você tá lá lutando contra o Cell, e aí, pô, seria muito foda se eles colocassem, sei lá, pra você apertar bolinha na hora do Kamehameha, sabe, pra você estourar o botão, pra você ter que vencer o Kamehameha, igual eles fazem na franquia de Storm do Naruto. Mas o Kakarot, por mais que ele tenha esses problemas, pra mim, o Kakarot, ele fez um negócio que eu achei, cara, que pra mim, como um fã de Dragon Ball, foi perfeito, que foi a forma como ele abriu o mundo de Dragon Ball. Cara, o mundo aberto do Kakarot, ele é espetacular, cara. Não tem nada que se compare, sabe? É muito foda, cara. É muito bonito. Não tem como, velho. Ele pega todos os mapas de Dragon Ball, todos os cenários, coloca no mundo aberto e
eu não tenho palavras, sabe? Como vocês estão vendo, eu não tenho palavras. É muito lindo, cara. Às vezes eu entro no jogo, não é nem pra lutar, é só pra eu realmente ficar vagando pelo mundo, na nuvem voadora, viajando pela floresta. Você consegue entrar embaixo da água, você encontra um navio, vários peixes. Até na Mekuzei tem um mundo aberto muito bonito. Você consegue ir no mundo do Sr. Kaiô e ficar dando volta lá que nem um doido. Cara, é simplesmente magnífico o jogo. O que ele fez com o mundo de Dragon Ball não se compara a nada. E esse jogo ele vai ficar pra história de Dragon Ball. E com certeza também vai ficar aqui no S. Indo aqui para o jogo de Dragon Ball Heroes. Eu joguei aquele jogo da Steam. E eu achei um jogo bem ruinzinho, né? Porque além de não ter aqueles gráficos absurdos, ele não tem o dinamismo que um jogo de Dragon Ball precisa ter. As lutas são bem paradas, como se fosse um jogo de turno. E como eu disse, eu acho que isso não combina com Dragon Ball, porque Dragon Ball precisa ter um dinamismo nas suas lutas. Então é um jogo que eu não curti e eu vou colocar ele aqui no C. Agora vamos aqui falar sobre Dragon Ball The Breakers, e a situação do jogo hoje tá muito estranha, né? Pra quem não sabe, eu tive a oportunidade de jogar a beta do jogo, e pelo que eu joguei, o jogo não me agradou muito. É óbvio que era a versão beta, o jogo não tava completo, mas eu achei o jogo bem parado, né? Principalmente quando você é o cara que tem que fugir, ele tem uma jogabilidade bem parada, e um pouco sem graça pra Dragon Ball, que é você tendo que pegar os negócios pra construir a máquina e tentar fugir e tal. Então não foi muito com a minha vibe de jogo, principalmente para Dragon Ball. A melhor coisa do jogo, com certeza, é quando você é o caçador. Por exemplo, quando eu pegava o Cell, era muito foda sair voando, matando as pessoas, destruindo a cidade. Isso com certeza era a melhor coisa do jogo, que era ser o caçador. Mas no geral, eu acho que pelo que eu vi da beta do jogo, não me agradou tanto, então eu vou colocar ele aqui no C. E a situação do jogo tá bem estranha, né? Porque faz muito tempo que você não tem nenhuma informação do que tá acontecendo com o jogo. A gente não sabe se a Bandai simplesmente desistiu do jogo e não vai mais lançar, ou sei lá, se ela tá esperando o filme lançar pra fazer um hype em cima disso. Mas a questão é que o jogo não tem novidades há um bom tempo, e olha que ele tava programado para sair esse ano, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o jogo. E pra finalizar, nós temos aqui agora os jogos mobiles. Vamos começar aqui pelo Dragon Ball Legends, que é um jogo muito interessante de Dragon Ball, porque ele é um pouco diferente dos jogos de anime. Muitos jogos de anime, quando vão fazer um jogo mobile, eles sempre investem naquele sistema de luta por turno e tal, que realmente você fazer um sistema de PVP no mobile é um pouco difícil por várias questões. E Dragon Ball Legends, como eu disse, é bem interessante por ser um jogo que, mesmo sendo de celular, as lutas são bem dinâmicas, né? Você não tem a parada. Quando começa a luta não para, é simplesmente porradaria franca, no estilo que um jogo de Dragon Ball tem que ser. Então acho que para os padrões mobile, ele é um jogo bem interessante. Só que, obviamente, o maior problema de Dragon Ball Legends é dele ser um jogo gacha, né? De você precisar ter sorte para pegar os personagens. Tanto que eu até me traumatizei no Dragon Ball Legends, que eu juntei gema pra caralho e tal, estava jogando pra caramba. E aí veio o banner lá do Goku, Instinto Superior Presságio, eu fui gastando no seco, o bichão não veio, eu fiquei muito bravo, falei, nossa, vai tomar no cu, xinguei a porra toda. Então isso é um grande problema, né, que se você quer jogar com um personagem, você precisa ter uma certa sorte, mas enfim, eu acho que eles capricharam muito na jogabilidade do jogo, e é por isso que eu vou colocar ele aqui no B, no caso. E pra finalizar, nós temos aqui Dragon Ball Z Dokkan Battle, que é um jogo que eu sinceramente não vou muito com a cara, porque como eu falei, é um jogo que não tem dinâmica nenhuma durante a luta. Os personagens ficam lá meia hora se encarando pra você tomar ação e tal. E esse é um tipo de jogabilidade que eu não gosto e que pra mim não combina com Dragon Ball. Então não tem muito o que falar sobre esse jogo, eu vou colocar ele aqui no C. Mas enfim, essa é a minha tier list, lembrando que tudo aqui é baseado na minha opinião. Eu quero que você comente aí a sua tier list dos jogos de Dragon Ball, o que você acha. Caso queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!